Bom dia, pessoal do nono ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, o simulado se aproxima. Estamos cada vez mais próximos da avaliação bimestral e do simulado, tá? Então, continuem estudando, que eu já sei que todos vocês estão estudando bastante para isso, para ficar de férias mais cedo, tá bem? Quem passar por média, quem não ficar em recuperação, vai ficar de férias cerca de 10 dias antes de quem ficar em recuperação. Tá? Quem ficar em recuperação vai lá até o dia 28 e 29 de junho. Quem não for, dia 20 está de férias. Dia 20 escapou, foi descansar, está em casa, bem tranquilo, tá bem? Então estudem mais do que nunca, tá? Dessa vez estudem para poder ficar de férias, além de passar também, que é algo importante, né? Pessoal, vamos dar uma revisãozinha nos assuntos do simulado e depois do simulado e avaliação, né? Porque a avaliação vai levar 2 assuntos e o simulado só vai levar um. O assunto do simulado vai ser orações subordinadas, tá? Período composto por subordinação, nesse caso. E o assunto para a prova bimestral, vai ser orações subordinadas também e pronomes relativos, tá? Vamos abrir o livro de vocês, então, na página 34, tá? Abram o livro de vocês na página 34 e 35. É aqui que a gente tem onde a gente foi introduzido às orações subordinadas. Primeiramente, sobre a oração subordinada como um todo. O que faz uma oração ser considerada subordinada, tá? Um período ser um período composto por subordinação. O que faz é a dependência sintática que ela tem, tá? Período a gente sabe que é uma oração ou conjunto de orações com o mesmo assunto, com o mesmo sentido, tá? Logo, a oração período composto por coordenação, que foi o que a gente viu no bimestre passado, eles são o quê? Quando as duas orações de um período, elas são independentes uma da outra, sintaticamente. Elas têm o mesmo sentido, ou seja, a semântica delas é a mesma, elas têm o mesmo sentido, mas sintaticamente, ou seja, o sujeito está completo num local só, o objeto também está no local só, está tudo certinho. Elas não precisam da outra para fazer sentido sintaticamente. Já as orações subordinadas, elas precisam, tá? A oração subordinada a gente tem, como o nome já está dizendo, subordinada, tá? Ela é subordinada à outra. Então a gente tem a oração principal e a oração subordinada. No período composto por subordinação a gente sempre vai ter isso. A oração principal e a oração subordinada. Ah, professor, e se eu tiver só uma oração, ela pode ser subordinada? Não, uma só oração não dá, tá? Logo, ela precisa de pelo menos mais uma para poder ela se subordinar a algo, se subordinar a alguém, tá? Então, a diferenciação, de oração subordinada substantiva, de oração subordinada para oração coordenada, é isso, é a dependência, tá? Enquanto a oração coordenada ela é independente, a oração subordinada ela é dependente, tá? Dentro da oração subordinada, a gente tem 3 tipos de orações. A gente tem a oração subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Nessa avaliação da gente, a gente só vai cobrir até a substantiva, tá? Esse geral e até chegar na substantiva. A gente só vai até aí. A gente não vai se aprofundar em orações subordinadas adjetivas, nem em orações subordinadas adverbiais. Isso daí fica para o futuro, para o próximo bimestre. Esses os assuntos que nos esperam, tá? Isso vai nos acompanhar por bastante tempo, tá? Então, basicamente é isso. E as orações subordinadas substantivas, quais são os tipos que a gente tem? Como é que elas se subdividem? Como é que elas podem ser subdivididas? Elas podem ser subdivididas da seguinte forma. Temos as orações subordinadas substantiva subjetiva, tá? A subjetiva que ela funciona como o sujeito, funciona como o sujeito do verbo da oração principal. Ou seja, temos o verbo da oração principal, o sujeito dele é a outra oração, é a oração subordinada, tá?
Os exemplos que o livro traz pra gente é quais? A gente tem aqui, ó, é possível, é o quê? É a oração principal. Qual é o nosso verbo? É. O verbo ser no presente, é. É possível que ele tenha viajado. Tá? Então, duas orações, por quê? Porque a gente tem outro verbo aqui, a gente tenha, né? Tenha é outro verbo. Então, é possível, quem é possível? É possível que ele tenha viajado. Que ele tenha viajado é o quê? É o sujeito da outra oração. Tá? É o sujeito da oração principal. Então, a oração subordinada que a gente tem aqui é que ele tenha viajado. A gente tem outro exemplo aqui, ó. Quem gosta de praia precisa conhecer a Bahia. Ó, quem gosta de praia? O verbo que a gente tem aqui, quem é que gosta de praia? É quem precisa conhecer a Bahia. Tá? Esse é nosso sujeito, tá bem? Além das orações substantiva, subjetiva, a gente tem a substantiva, a subordinada substantiva objetiva direto, tá? Vocês já estão craques em transitividade verbal e já conseguem perceber claramente se um verbo precisa ou não de complemento, tá? Se ele precisa de um complemento e não temos uma preposição, a gente é o quê? Essa oração é o quê? Ela é uma objetiva direta, assim como o verbo é um transitivo direto. Aqui a gente só vai mudar isso. Por quê? Porque são orações, é diferente da outra. Outras eram termos. Uma palavra pode ser um objeto direto. Aqui não. Uma substantiva objetiva direta vai ter que ser uma oração completa. Tá? Uma oração completa, com sentido completo. Então, os exemplos que a gente tem aqui. Ó. Ele preferiu. Quem prefere algo. Né? Ele preferiu não aprender piano. Se fosse ele preferiu pepino, seria uma oração só, ele preferiu o pepino. E teríamos o quê? Teríamos um objeto direto. O objeto direto qual seria? Pepino. Tá? Aqui a gente tem, ele preferiu não aprender piano. Não aprender piano é uma oração completa. É uma oração com sentido, tá? Então, não aprender piano é nossa oração subordinada, substantiva objetiva direta, tá? Do mesmo jeito da objetiva direta, a gente tem a objetiva indireta. A única diferença aqui é que a gente tem uma preposição, tá? E o que é a preposição? É aquela palavra que liga um termo ao outro, tá? Temos o de, o do, o da, o com, o em, tá? Todos esses são preposições. O exemplo que a gente tem aqui, ó. Lembre-se de que o mundo dá muitas voltas. Ó, tá vendo o de aqui, ó? De é uma preposição. Agora passem para a página 48, tá? 48 e 49, que a gente vai ver os outros tipos de orações subordinadas substantivas que nós temos. Vamos dar uma acelerada aqui, porque a gente ainda tem outro assunto, tá, pessoal? O outro assunto é um pouquinho mais curto, mas vamos lá. Oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? A completiva nominal, ela vem do quê? Do complemento nominal. Ela tem base do complemento nominal. Quando quem pede complemento aqui, quem está dentro da oração principal, quem pede complemento é o nome e não o verbo, a gente tem uma completiva nominal, tá? Uma completiva nominal. O exemplo que a gente tem, ó, temos pré-A, cheguei à conclusão de que você realmente não sabe escrever. Ó, pré-A, cheguei à conclusão. Se eu digo só isso, fica confuso. Cheguei à conclusão de quê? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Conclusão de que você realmente não sabe escrever, tá? Essa foi a conclusão que eu cheguei. De que você não sabe não sabe escrever é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. É esse o nosso tipo, tá? A gente também tem a oração subordinada substantiva predicativa. O que é que faz a gente saber que ela é predicativa? É o verbo de ligação, tá? O verbo de ligação, que é incapaz de exercer a transitividade. O exemplo que a gente tem, eu sou o homem dos seus sonhos. Esse daqui não é um exemplo de
uma oração subordinada substantiva predicativa. Isso é uma oração. Tá? Eu sou o homem dos seus sonhos. Só temos um verbo, logo é só uma oração. Eu sou. Tá? Sou é o único verbo que a gente tem aqui. É o verbo ser. Tá? Agora, se eu digo eu sou o homem com que você sonhou, o homem com que você sonhou, ou com que você sonha, tá? Eu sou o homem com que você sonha. Temos duas orações, dois verbos. Eu sou, né? E temos o verbo sonha, tá? O verbo sonhar. Eu sou o homem com que você sonha. Logo, aqui a gente tem uma oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque sou aqui é um verbo de ligação. É um verbo de ligação que está ligando o sujeito ao predicado, ao predicativo, né? No caso, ao núcleo do predicado. A gente também tem a oração subordinada substantiva apositiva, que ela faz o quê? A apositiva, ela dá uma explicação sobre algo, tá? Se a gente fala assim, eu só tinha um desejo, que você, dois pontos, né? Que você me respeitasse. Essa é muito comum da gente saber dela facilmente, por quê? Porque tem os dois pontos, tá? Tem os dois pontos, a gente já sabe que é apositiva. Simples, fácil e lógico, tá, pessoal? Agora passem mais adiante e vamos ver a parte de pronomes relativos, tá bem? Também estudem a parte de pontuação das orações subordinadas substantivas, tá? Também estudem aquela parte. É a mesma lógica que a pontuação nos outros assuntos, tá? A pontuação normal se aplica àquela lógica, só que levando em conta as orações. Aqui a gente temos os pronomes relativos, tá? Os pronomes relativos, a gente tem o que, o quem, o qual, os quais, a qual, as quais, onde e cujo, tá? A função de cada um deles aqui, o pronome basicamente ele retoma um termo que foi dito antes, tá? O pronome relativo pode ser esses daqui, ele está retomando um termo que foi dito antes dele. O que é que ele faz? Ele retoma um substantivo que designa pessoa, coisa ou lugar, tá? O quem, ele retoma um substantivo que designa pessoa, somente pessoa. Esse é mais específico. O qual, os quais, a qual e as quais, ele retoma um substantivo que designa pessoa ou coisa. Por isso são usados como semelhantes a que, tá? A gente pode substituir um por outro, mas algumas vezes um vai se encaixar ou o outro vai se encaixar. Mas às vezes a gente pode substituir. Se a gente usou muito que em uma redação, por exemplo, a gente pode usar o qual em uma hora que a gente acha que vai se encaixar. Temos o onde também, que retoma um substantivo que designa lugar. A gente tem que lembrar disso. O pronome ele designa sempre substantivo. Por quê? Porque o substantivo é a classe de palavras que dá nome aos seres. Logo tem isso de nome, pronome. Os pronomes sempre vão estar relacionados ao substantivo, tá? Temos cujo, que retoma um substantivo que expressando com uma relação de posse. Então, cujo é posse, onde é lugar, o qual, os quais, a qual e as quais é pessoa ou coisa, quem é pessoa somente e que pessoa, coisa ou lugar, tá? O mais único que a gente tem aqui é o cujo, que vai ser de posse, tá? Cujo dono é tal pessoa, cuja dona é tal pessoa, tá? Posse é cujo, tá? Onde é lugar. Estamos falando de um lugar, a gente vai usar o pronome relativo onde, tá? Este é o hospital onde fiquei internado. Este é o hospital onde fiquei internado. A casa onde morei na infância foi demolida, tá? A casa onde morei. Estão vendo que ele está se referindo a quem? Está se referindo à casa onde morei. É essa casa, esse lugar. Eu estou me referindo a ele, eu estou remetendo ele. A gente poderia utilizar o que aqui? A casa que morei na infância foi demolida?
Sim, sim, que se encaixaria aqui sim. Os quais, o qual e as quais, ele pode ser utilizado para substituir o que em algumas vezes também, tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Estudem no livro de vocês, vejam as aulas que tenham esses assuntos também referente a eles e prestem atenção nas aulas que vocês vão se dar bem, tá? É só prestar atenção direitinho nas aulas que vai dar tudo certo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e tchauzinho. Até mais.